Cá estamos nós, mais uma vez, para uma viagem, ou eu diria que agora, de fato, uma viagem, né? E sabe que trazer esse tema, ele é algo que, de fato, ao sentar nessa cadeira hoje, eu realmente não sabia absolutamente nada como ia ser e de nenhuma maneira que ia se desdobrar. É como se há algum tempo já, algumas horas, de alguma forma o meu inconsciente, o canal que vem quando a gente entra nesse processo, ele começou a se ficar cada vez mais forte. E ao longo desse dia, de alguma forma, a gente vai entender um pouco do porquê, ou a gente não vai entender o porquê, mas a gente vai sentir o porquê. A hipnose ericksoniana, ela é um dos sistemas mais sagrados que eu conheço. E é interessante o nome hipnose entrar no meio dessa história, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, porque esse é um nome que vem carregado de muitos preconceitos, de muita não informação, e até mesmo um nome que serve a diferentes filosofias, a diferentes metodologias. E de alguma forma, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Entrar nos domínios, né, de falar de Milton Erickson, da filosofia que nasce do curador ferido, né, do mago do deserto, como as pessoas começaram, davam o nome ao Erickson, né, o psiquiatra, o médico que nos Estados Unidos criou a hipnose ericksoniana, e por isso o nome, né, vem de Milton Erickson, que faleceu na década de 80 e foi considerado o hipnólogo ou aquele que trouxe para a modernidade a hipnose para dentro de um status de validação científica, de processos, de cura. E o interessante sobre o trabalho do Erickson é que ele não foi compreendido tão rapidamente assim. Ele conversava com as pessoas não entendiam muito bem o que ele falava, só que os processos perto dele eram absolutamente curadores e transformadores. E é interessante estar aqui, né, um engenheiro de formação que trabalha com desenvolvimento humano há mais de 15 anos, que estudei em vários continentes nesse processo, que eu entendo que é um processo de chamado da minha alma, dizer que, de fato, talvez o sistema mais transformador, o que mais me permeia nos processos, aos quais a minha reverência bate no coração de uma forma tão profunda, que é como quando a gente olha para alguém que a gente ama e às vezes não consegue falar direito, a voz falta um pouquinho. Então, entrar nesse processo, tomar contato com a história do que é e do que a hipnose ericksoniana fez, continua fazendo pela minha vida e pela vida de tanta gente que foi tocada, é algo que realmente me toma com muito cuidado e com muita bênção. Acho que é importante falar um pouquinho do ponto de vista, e eu vou. Muitas vezes essa conversa pode confundir você, porque ela pode ir e voltar, né? A estrutura da hipnose ela é circular. Ainda assim, mantenha-se respirando, que você vai sair daqui. Eu não sei de que forma exatamente, mas absolutamente tocado ou surpreendido, ou simplesmente muito curioso pelo processo de como essa tal de hipnose, que parece que é algo que né, comer cebola num palco ou dar um medo daquilo que pode dominar a mente de alguém. Como pode aparecer alguém aqui falar que esse é um sistema, uma filosofia, um processo de comunicação absolutamente de cura, que para mim, na minha visão, há 10 anos que eu ensino esse sistema, ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da espiritualidade, ao desenvolvimento, ao desabrochar da alma e ao tirar as travas da mente, do corpo, num processo que envolve, de fato, uma filosofia bastante sagrada. Como que essa coisa pode me ajudar? Né? Será que eu posso aprender? Será que não é só para quem estuda, quem é do ramo de saúde? E o mais interessante dessa filosofia é que, na minha crença, essa filosofia e esse método, porque não é só uma filosofia, ele vem acompanhado de métodos, de maneiras de se fazer as coisas. Eu aqui na minha meditação hoje, o que me tocou é um chamado para que a linguagem ericksoniana seja um dia ensinada a todas as crianças em todas as escolas do nosso planeta. Haverá um dia onde todas as pessoas desse planeta saberão
usar o inconsciente, fazer contato com o sistema maior e servir de canal para inteligências, sabedorias, usando a mente inconsciente no caminho disso. Isso é para todo mundo, para todas as pessoas. E haverá um dia em que isso vai acontecer. Olhando para o nosso país, para o nosso planeta hoje, né? Olhando os protestos nos Estados Unidos, a guerra na Síria, que, embora não se fale mais por conta do Covid, ainda acontece, o que acontece no nosso país de ignorância mental e escuridão de tantas formas possíveis, torna a educação, reeducar o planeta, dar a cada uma das pessoas habilidades e conhecimentos que construirão a nova Terra. E na minha crença, eu acredito que a hipnose ericksoniana, a linguagem ericksoniana, haverá um dia que será para todo mundo. E esse processo começa agora. Falar um pouquinho sobre o que é, então, a hipnose ericksoniana, né? Dentro dessa nossa... E eu vou convidar vocês, ao longo do tempo, a fazer algumas práticas, né? Umas pequenas práticas. A gente vai conversar um pouco, fazer uma prática, conversamos um pouco, fazer outra prática. Muito bem. Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho para o que nos rege. O que nos rege como seres humanos? Será que, de fato, a minha lógica rege as conquistas da minha vida, a minha transformação? Por que num processo de hipnose, como eu costumo conduzir, o teu corpo é capaz de alterar a tua pressão arterial, é capaz de alterar o teu batimento cardíaco. E se você virar para ele agora e falar, pressão, diminua, não vai adiantar nada. Por que será que a maioria de nós é comandado por repetições? Você quer ir para uma academia ou perder um tanto de peso, você quer, você deseja, mas você se boicota, não faz o que é para fazer, você jura por Deus que aquilo é melhor, você jura por Deus que aquele tipo de relacionamento não cabe mais, mas sem querer é como se tua vida fosse levada para lá, a tua mente toma decisões contrárias ao teu desejo, mesmo que inconscientemente, os teus comportamentos, as tuas emoções, você não quer mais sentir aquilo com aquela pessoa, aquela mágoa, aquela raiva, mas tudo isso acontece. E aí a gente tem que olhar, essas coisas acontecem com a gente. Quem é que está escolhendo tudo isso? Na verdade, poucos de nós estão escolhendo, a maioria de nós não está escolhendo. Porque o que comanda os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas reações, de forma clara, é a nossa mente inconsciente. É isso que está por debaixo do iceberg, que está no nosso processo, no fundo do mistério dentro de nós. E que tem uma sabedoria, uma teia tão grande, que é capaz de cuidar do meu coração batendo agora em cada movimento, que é capaz de cuidar do movimento do meu sangue, que é capaz de coordenar as células do meu intestino, conversando com as células do meu estômago, que é capaz de me fazer transformar. Existe toda uma vida, todo um processo, algo muito grande acontecendo, que está sendo comandado muito longe daqueles pensamentos lógicos que eu costumo acreditar que estão tomando conta da minha vida. E, na verdade, não estão tomando conta da minha vida. E aí é importante a gente olhar, dentro da filosofia ericksoniana, o que é o inconsciente. Aqui a gente não vai usar nenhuma terminologia de nenhuma linha da psicologia, nenhuma terminologia técnica, apenas uma simplificação, que para nós, o inconsciente, é tudo aquilo que não está consciente naquele momento do tempo, que pode ser desde da controle da sua respiração, do teu sangue, ou de alguma função do seu corpo, que você não está consciente está acontecendo, ou das sombras da sua psique, os traumas que você já teve nesta ou em outras existências, e uma infinidade de outras questões emocionais, histórias, memórias, aquilo que parece que você esqueceu, mas num processo de transe você recupera. Aonde estão todas essas coisas às quais a minha cabeça não tem acesso? Elas estão dentro dos domínios do meu inconsciente. Daquilo que a gente chama, eu gosto de chamar, a minha mente inconsciente. Agora, se existem todas essas histórias, que vão desde memórias de muito tempo atrás, até emoções que podem ser produzidas, porque se eu fiquei triste há uma semana atrás, aquela emoção existe dentro de mim. Se eu fiquei alegre com 1 ano de idade,
essa emoção existe dentro de mim. Aonde elas estão guardadas? Aonde estão guardados sentimentos, pensamentos que eu não estou vendo, reações dentro da mente inconsciente. Então, se a gente pudesse dizer que a nossa experiência consciente da vida é uma sementinha que a gente enxerga, a gente vai dizer que a nossa experiência inconsciente é toda uma floresta, ou talvez todas as florestas do planeta. E não é interessante a gente conseguir se dar conta que a gente acha que é uma semente, mas na verdade nós somos florestas inteiras? E se eu conseguisse conversar com essas florestas dentro de mim, a ponto de que elas se abrissem como quem abre cadeados e portas de baú dentro de portas de baú, que dentro de portas de baú, ou como quem abre sonhos dentro de sonhos, e se eu conseguisse que essa floresta dentro de mim começasse a conversar comigo conscientemente? E se eu conseguisse encontrar uma maneira de conversar com tudo isso que está em mim e que eu não vejo, e ainda conseguir que tudo isso operasse a favor da minha escolha? Ou operasse a favor do melhor em mim? Porque sim, existem princípios na hipnose ericksoniana. Um deles é que a nossa alma é programada para o crescimento e desenvolvimento. Ou seja, se eu tirar as barreiras do caminho, o curso natural da alma é florescer. Assim como o curso natural de uma flor é desabrochar. Então eu não vou precisar consertar a minha alma para que ela floresça, e nem consertar a minha psicologia, o meu eu, para que ele se torne luminoso. Esse é o meu destino. Tudo em mim é programado para florescer e crescer. Esse é o primeiro princípio da hipnose ericksoniana. Um outro princípio da hipnose ericksoniana diz: cada um de vocês, cada um de nós, tem dentro de si, dentro desse universo do inconsciente, tudo o que precisa para que esse florescimento aconteça em todas as direções e variações. O que eu vou precisar fazer é acessar. O segredo não está em construir, mas sim acessar o que já existe. Mas espera aí, se essas portas não estão à minha vista, ou se eu não tenho as chaves do cadeado dessas portas, como é que eu posso acessar tudo isso que já está na minha alma? E aí entra um outro princípio da hipnose ericksoniana que diz o seguinte: cada fechadura cada porta tem a sua fechadura diferente. Nenhuma porta está trancada. Nenhuma porta na minha alma está trancada, mas elas têm fechaduras diferentes. Se eu encontrar as chaves que abrem cada uma das portas, eu consigo ir dentro de mim e começar a abrir porta atrás de porta. Memórias, potenciais, recursos, emoções, conexão com a espiritualidade, alteração das minhas funções fisiológicas, mas pode ser, sim, que cada uma dessas portas exijam uma chave diferente. O Erickson era considerado um mago, né? The Wizard of the Desert, um filme sobre a vida dele que vocês encontram, acredito, na internet, em inglês e em espanhol. O Erickson, ele tinha uma fé tão grande que o nosso inconsciente trabalha sempre para o nosso melhor, que todo o sistema da hipnose ericksoniana está nisso. Criar uma relação de confiança tão grande com aquele que vai ser hipnotizado, seja este um cliente de uma pessoa só, estou chamando aqui de cliente, mas pode ser o seu filho pequenininho que você vai colocar para dormir, ou vai cuidar dele quando ele está com medo do bicho-papão. Ou um grupo de pessoas, que podem ser 10, 20, 30, 40, 100, 1000, ou eu comigo mesmo. Porque sim, é preciso que eu me relacione muito bem com essas partes minhas dentro de mim, para que elas confiem o suficiente para se abrir. Portanto, toda a hipnose ericksoniana, ela vai começar pela construção de um processo de muita confiança.
Peraí, mas nada disso está parecendo o que a gente vê sobre hipnose na televisão. E aí vale a pena falar. Existem duas linhas de hipnose bastante diferentes. Da onde vem a palavra hipnose, para começar? Hipnos era um deus grego. E olha que interessante, ele era o deus do sono. Quando a hipnose começou a ser estudada na era moderna, lá no século XVIII, as pessoas olhavam para aquelas pessoas entrando em transe, relaxando, elas falavam, está dormindo, e deram ao nome de hipnose. Com o tempo passando, viu que a hipnose não tem nada a ver com dormir. Aliás, mesmo que você esteja em estado de transe, que é um estado incrível, se eu fizer uma ressonância para ver como o teu cérebro está, o teu corpo está, não tem nada a ver com estar dormindo. Você está num estágio completamente diferente, que é um estado alterado da consciência. E esse estado faz a tua mente ficar ainda muito mais poderosa, ter uma potência muito maior. E o teu inconsciente se abrir para um tipo de inteligência, emoção e resgate que na mente da vigília, que é esse estado que eu estou, entre aspas, acordado, a tua mente não consegue acessar, o teu corpo não consegue acessar. Então daí vem o nome hipnose, que no fundo é um grande engano, este nome. Né? Vamos pular um pouquinho aqui para a era moderna. A hipnose clássica é aquela hipnose de palco, de comando direto. Né? Dorme, come uma cebola, imita o cachorro, imita a galinha e tal. E também é usada para outras coisas, como eu falo no meu livro. Não é somente para show e entretenimento. Você pode usar esse tipo de hipnose, por exemplo, para tirar a dor de uma pessoa instantaneamente, quando ela precisa. Ou para ter uma série de utilizações interessantes da hipnose clássica ou diretiva. Embora, muitas vezes, ela é usada, assim, com riscos de autoridade, riscos de manipulação. Isso tudo pode acontecer. E não há uma relação de confiança. As pessoas não estão ali para construir algo juntas, nem para fazer um desenvolvimento da alma, nem do corpo, nem de mim mesmo. Não tem uma filosofia. É uma técnica que é bastante diferente da hipnose ericksoniana. A gente não está aqui para falar de hipnose clássica, basta dizer que com muitas ressalvas eu respeito muito, eu também tenho formações em hipnose clássica. Agora, virar para a hipnose ericksoniana, eu mudo para um mundo completamente diferente. Algumas diferenças. Na hipnose ericksoniana, o hipnólogo e aquele que está sendo hipnotizado, pode ser uma pessoa, muitas vezes mesmo, primeiro gera um campo de muita confiança. Você precisa confiar em mim. Você precisa se sentir seguro comigo. Eu preciso ser honesto com você. A gente precisa respirar junto. A gente precisa estar vulnerável junto. Eu, como hipnólogo, preciso acessar estado de presença. Eu preciso acessar o meu amor por você, mesmo que eu não te conheça. Meu amor pela humanidade. Eu preciso colocar minha mente num estado limpo. Eu preciso canalizar e me colocar a serviço do desenvolvimento, da cura, daquilo que o campo, como a gente diz, né, trouxer para mim. Só quando eu estiver neste estado que você vai se sentar à minha frente e eu vou conseguir, e você vai sentir de mim essa segurança, vai sentir de mim essa confiança, e nós vamos entrar num rapport absoluto, que é quase como uma dança perfeita, aonde juntos nós vamos criar a cura, o desenvolvimento, ou o que quer que seja que você tenha escolhido. Você escolhe o que quer. O que você vai querer? Coisas que o teu inconsciente, diante da maestria que ele tem, de histórias, inteligências, emoções, recursos inimagináveis, eu vou te ajudar a conduzir para que ele mesmo vá até lá onde ele precisa e encontre exatamente o que precisa. E o interessante é que ele pode procurar qualquer coisa lá dentro. Digamos que eu esteja num estado de ansiedade absurda. Estou trabalhando, estou naquela correria, eu estou com o início de síndrome do pânico, tendo disparos. Eu falo para mim, para com isso, para com isso. Não para. Né? A minha mente racional, olhando para o corpo, para a emoção e para o inconsciente, não tem esse domínio. Agora, se eu entrar num processo de hipnose ericksoniana, se eu me entregar num processo de confiança que tem que ser verdadeiro, real, com cuidado, respeito, e o hipnólogo usar o tipo de linguagem que ele usa, o tipo de sugestão amorosa que ele tem, o tipo de processo,
O meu inconsciente se abre através dos seus medos e eu consigo sim, existe uma maneira de fazer isso, né? Não dá para eu falar com o meu inconsciente, faz isso aí para mim. Não é bem assim que funciona. Tem uma estrutura de linguagem que qualquer um pode aprender, mas existe uma estrutura de linguagem. Eu vou dar sugestões para ele e ele mesmo vai buscar lá e vai regular o meu corpo e as minhas emoções. Como é que ele vai fazer isso? Uai, ele já fez isso antes, não fez? Ou será que desde o dia que eu nasci até hoje, todos os momentos da minha vida eu estava ansioso? Será que não houve um segundo na minha vida que eu estava em paz, naquele lugar, com a respiração plena? Agora, olha que interessante. Se houve um segundo na minha vida, o meu cérebro conhece a bioquímica para produzir aquilo. Ele conhece a receita, o meu corpo conhece, a minha respiração conhece, e o meu inconsciente tem gravado no livro de receitas dele que é isso aqui que ele quer. Então, através desse processo, eu vou lá no livro de receita, puxo de um jeito que tem uma técnica, que é simples, mas precisa ser aprendida, e aí ele vai produzir. E aí o meu corpo, o meu inconsciente, tudo isso vai se adaptar. Só que do mesmo jeito que eu consigo ir buscar no meu inconsciente, por exemplo, a tranquilidade, e até programar para que ela continue nas próximas semanas e dias, eu posso buscar outras coisas. Nessa última sexta-feira, né, nas sextas-feiras às 9 da manhã, eu costumo fazer as lives e fazer a condução das pessoas. Nessa sexta foi a condução de uma hipnose para encontrar a esperança, né, para mudar o meu estado. Né, e qualquer um pode acessar isso lá no YouTube do Núcleo da Consciência, está lá em Jornada Hipnótica. Por que eu senti que a gente precisava fazer isso? Gente, diante de um Brasil como está, de uma situação de dificuldade, de tudo que está acontecendo, às vezes a gente perde a esperança. Então a hipnose foi criada para a gente mergulhar e foi profundésima. A gente foi além do tempo e do espaço, mergulhamos na nossa história. O inconsciente não tem tempo, não tem espaço, e dá para fazer isso até de forma multidimensional. É uma coisa que eu ia deixar como surpresa, mas eu não me aguento. Que é, não é só dentro do seu inconsciente que você busca recursos. Quando você mergulha a fundo, você descobre que todas as árvores da floresta estão conectadas. E aí você começa a buscar recurso do inconsciente coletivo. Você começa a buscar recurso do todo. Você começa a buscar recurso até de outras dimensões e influências. E eles podem sim ser trazidos para a tua vida agora. Então nós fizemos isso para a esperança, nós fizemos isso para a alegria, fizemos isso para foco. É uma das hipnoses mais comuns. Né? Eu gosto muito de contar um pouco dessa história. Gente, eu uso a auto-hipnose ericksoniana, que é algo que você aprende em 5 minutos. Depois de algumas práticas, você sabe fazer. Sei lá, mais de 10 vezes por dia, todo dia. É uma coisa comum. Entro em transe 1 minuto, saio. Entro em transe 2 minutos, saio. É uma coisa que há mais de uma década faz parte da minha vida, que em casa meus filhos brincam, o papai está dormindo sentado. É comum, já é uma coisa comum. Então, acho que alguns conhecem esse livro meu, né? O Anjo Líder. O Anjo Líder é um livro extremamente profundo que fala de projeção astral, de espiritualidade, dentro de um presidente de uma grande organização, né? Essa é um pouco da história. Fala de morte, vida e renascimento. Esse livro foi escrito em estado de transe. Eu escrevi ele inteiro hipnotizado. Quem me hipnotizou? Eu me hipnotizava. Então eu conto essa história aqui na introdução, é uma história real. Quando eu escrevi artigos há 10 anos atrás para jornal, para colunas, sobre sucesso, carreira, quando eu escrevia com a minha mente racional, sabe quando você senta para escrever e não vem? Aí daqui a pouco tem um barulho, aí você fica lá juntando um parágrafo com o outro. Levava 2, 3 horas para escrever um artigo. E aí eu comecei a me auto-hipnotizar, ficar em transe por 5 minutos e sugerir que na volta, não a minha cabeça soubesse as palavras, a minha mão direto soubesse as palavras para digitar. Eu não preciso nem da cabeça para isso. E aí eu escrevi um artigo em 20 minutos. Depois que eu escrevi em 20 minutos, aí eu gastava mais uns 20 aí com a mente racional, para ver se uma palavra encaixou na outra e tal. Mas era 4, 5 vezes mais rápido. Esse livro foi escrito em 6 meses, uma vez por semana, 2 horas só. Então eu chegava de manhã, fazia uma auto-hipnose. No primeiro dia eu fiz uma auto-hipnose
sugerindo que no retorno o livro se apresentasse para mim, em imagens holográficas, rapidinho. E aí veio um pouco. Nem sempre a cabeça compreende, mas eu senti que ele já estava pronto. E aí, a partir da semana seguinte, eu sentava ali, comandava uma auto-hipnose de 5 minutos, sugerindo que aos meus olhos abrirem, a história seria contada através das minhas mãos, no melhor que fosse para o público que ia ler. Ponto. Dentro do propósito do acordar da espiritualidade no planeta e nas organizações e na liderança, que era o foco deste livro. O mais interessante disso é que eu não sabia o que eu ia escrever. E teve dia, gente, juro por Deus, tem um dos capítulos aqui, para quem já leu, que entra num processo de morte, né? Ele encontra o anjo da morte. E o anjo da morte vem das profundezas, faz todo um processo de morte xamânica. E era um livro para líderes de empresas. E a minha cabeça consciente falou, Nicolás, você vai acabar com a tua carreira hoje. Né? Não pode. Porque aí eu acordei, vai entrar, o capítulo começou a vir, escrever, e eu não pode, aí respira de novo, solta, entrega, rende-se, confia no teu inconsciente. E até hoje algumas das pessoas falam que esse capítulo é um dos mais incríveis que tem dentro desse processo. Então esse também é uma outra possibilidade. Eu posso encontrar escrita criativa, eu sou alguém que procura, que escreve artigo, eu quero falar. É possível usar a hipnose ericksoniana para melhorar a minha oratória? Segredo, na semana passada a gente estava aí com um grupo online com quase 700 pessoas. Gente, não tem um dia que eu não me hipnotizo, alguns minutos antes de começar a minha aula. Seja lá, alguns viram a minha palestra no Congresso da Felicidade, de 2018, está lá no YouTube, 3.000 pessoas na plateia. Eu estava hipnotizado 5 minutos antes, por mim mesmo. Tá? E é tudo muito rápido. Aí qual é a hipnose ali? Qual é o comando? Para que a minha fala e a minha voz e o meu espírito entreguem tudo aquilo no melhor que precisa ser, dentro daquele objetivo, que no caso ali era falar da transição planetária. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que eu também começo colocando a plateia em transe. E boa parte, 80%, 90% das 3.000 pessoas entraram no transe conversacional, que é outra coisa que a gente aprende na hipnose ericksoniana. Eu não preciso necessariamente só apagar a pessoa, embora a gente vai aprender a fazer isso. Eu posso colocar alguém em transe conversando com os olhos abertos, contando uma história que vai e vem de muitas maneiras diferentes. E pode ser que talvez você não entenda por que a minha voz ficou um pouco diferente agora. Ou talvez porque eu faça pausas no momento em que eu estou falando da coisa mais importante de todas. E é possível, sim, eu usar variações na tonalidade da minha voz, na velocidade da minha voz. Usar pausas, movimentos, expressões, para fazer com que, de alguma forma, a sua mente inconsciente comece a girar, girar, girar. E talvez você chame isso de sono, talvez a sua cabeça fique confusa para tentar me acompanhar. Mas o que acontece é que mais e mais você entra em transe. E a gente volta para cá um pouquinho e vai e vem. Para que mais eu posso usar? Quais são os top, usos da hipnose? Eu posso usar para entrar numa reunião. Eu faço isso toda vez. Hoje mesmo tive reunião com um cliente lá em Portugal, eu faço auto-hipnose. Claro, o comando e objetivo que eu dou é outro. Eu pego o objetivo que o cliente tem, normalmente o cliente tem mais de um objetivo. Quando é uma empresa, esse. Eu pego todos eles. A minha mente racional não ia dar conta de tudo isso. Mas eu boto tudo num balaio só, entro em transe, jogo e falo para a minha mente consciente. Você vai misturar como se fosse um caldeirão. E na hora que a sopa perfeita, a poção perfeita, daquilo que vai ser a melhor entrega e o melhor projeto, estiver pronto, você pode simplesmente abrir os olhos, ter clareza absoluta e falar ou escrever. Tudo isso pode ser feito. Hipnose, por exemplo, é muito comum. Dá para eu usar a hipnose dentro dos processos de cura ericksoniana? Claro que dá. Embora, como eu coloco no meu livro, este aqui, o Hipnose Ericksoniana,
Os processos de cura, eles são controversos, a palavra cura, mas vamos falar para ela de uma forma simplificada. Ao longo dos anos, é possível eu sugerir o meu corpo, por exemplo, para que ele aumente o seu sistema imunológico? Claro que é. Quem vocês acham que comanda o meu sistema imunológico, a não ser a minha mente inconsciente? Se eu consigo mudar minha pressão arterial, e, gente, eu já fiz em vários treinamentos que eu dou, com a pessoa levando lá o medidor, tá? Porque senão não vale, não tem graça, né? Então, eu já fiz com o médico, tira antes do trânsito, coloca depois do trânsito hipertenso, regulou todo o sistema. Então, se eu consigo mexer no sistema nervoso parasimpático, em lugares que a minha mente não tem controle, peraí. Então as possibilidades são infinitas. Eu posso comandar o meu inconsciente para que ele aumente o meu sistema imunológico? Posso. Eu posso programar o meu inconsciente e avisar o meu corpo que eu vou entrar numa cirurgia daqui a uma semana para que ele já comece a se preparar para aquela intervenção violenta e cuide daquilo? Posso também. Eu posso fazer sugestões com a pessoa em coma para que a cura aconteça? Posso também e dá. Eu posso fazer sugestões durante a noite, no estado REM, né? Um trecho do sono dos meus pequenininhos filhotes, para que a mente inconsciente dele use isso? Posso também. Eu posso sugerir que eles sejam felizes, que eles sejam luminosos, que eles curem coisas, usando as mesmas técnicas da hipnose ericksoniana. Eu posso contar histórias que fazem processos de cura e transformação sem que a pessoa saiba do que eu estou falando? Posso fazer isso também. Eu posso fazer processos de cura emocional. Esses são talvez os que a gente mais faz, né? E que durante o programa que a gente vai fazer de hipnose, a gente vai fazer muito. Há processos aonde eu trago uma mágoa específica. Dá para fazer uma regressão com a hipnose, ir até o momento da mágoa, ressignificá-lo, fazer o processo de liberação, colocar lá alegria, felicidade, entendimento, trazer mamãe que já morreu para ir lá ajudar naquele momento. Posso fazer tudo isso também. Posso fazer isso antes do meu nascimento, dentro da barriga da mamãe, porque lá eu tive um trauma, que o cordão enroscou e eu fiquei um pouco sem ar. Dá para fazer também. Dá para fazer projeções no futuro. Como assim? Sim. Por exemplo, uma coisa interessante. Durante os anos fazendo programa de formação de treinadores, eu faço muito design de educação. O que é design de educação? É como eu desenho um sistema de desenvolvimento que cause uma transformação real, uma educação real. Eu amo fazer isso, em cada detalhe. E uma das coisas que a gente faz bastante é, por exemplo, quando eu vou produzir um treinamento específico, eu vou até o futuro, através do transe, vejo os clientes ou os alunos já transformados lá, no melhor possível, pergunto para eles, recebo dali daquele momento qual foi a diferença que fez a diferença, que dinâmica que fez a diferença, que fala que fez a diferença, que desenho que fez a diferença, e aí eu volto e coloco no desenho de hoje. Parece esquisito? É absolutamente normal. Os meus alunos já viram a gente fazer muito isso dentro de um processo que a gente chama SOR, né? Dá para entrar na pele de uma outra pessoa e receber informações? Dá para eu mapear o meu futuro, de alguma forma, com o inconsciente e não com a mente só racional e consciente? Muito melhor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou coordenador deste livro aqui, Coaching com Hipnose, um projeto meu, que é a convite da editora Líder, que era um projeto bastante audacioso, né? Há muitos anos, há mais de 15 anos, que eu atendia bastante como coach, né? É um processo de mudança de carreira, encontro de propósito. Hoje em dia não faço mais isso, né? Para indivíduos, para organizações, para tudo, era uma coisa comum. E lá no começo eu usava as técnicas mais comuns, né? Só que eu tinha a hipnose comigo. Eu falava, peraí, mas será que não dá para a gente usar? Eu fico aqui conversando com essa pessoa, uma, duas, três sessões para achar qual é o propósito de alma dela. Se eu colocar ela num transe e ela mergulhar fundo, 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 ela descobre isso em minutos.
Porque está programado na alma dela, está programado no inconsciente dela. Então não fazia sentido para mim aquele blá 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 com a mente consciente. Ah, eu quero tomar uma decisão, vou por esse caminho, mudo de carreira, não, por causa disso pode ser bom. Ficava aquele blá blá. Peraí, a tua alma já sabe o que ela quer. E se eu conseguir mergulhar lá no fundo, eu vou perguntar direto, qual é a decisão? Ela vai... Ah, tá bom, agora que eu sei a decisão, agora eu posso usar minha mente racional para planejar, né? Pode e deve, tá? Aí você vai ver quanto que vai custar, como é que faz. Pode, a tua mente racional, ela tem um espaço, mas para outras coisas. Então, ao escrever coaching com hipnose, a ideia era, como que eu posso usar um sistema tão racional e um tão metafórico como a hipnose? Os dois partem do mesmo pressuposto. E ao criar esse livro e ao convidar os autores, o que eu fiz? Eu peguei todas as partes de um processo de coaching, desde o oi, tudo bem, o que você quer aqui, até meio de uma sessão, a condução, o objetivo, tudo. Convidei um autor para a gente desenhar um processo de hipnose para cada uma das etapas. Então, ao invés de, não, quais são os seus objetivos? Leva para casa, pensa. Em estado de transe, gente, assim como eu escrevo um artigo muito mais rápido, você me dá a sua lista de objetivos muito mais rápido. Né? E aqui a gente já brinca um pouco no final, e aí faz hipnoses para você encontrar o seu propósito de vida, sua identidade mais profunda, para fazer viagens xamânicas e astrais. Então, eu uso desde uma coisa concreta, como tomar uma decisão, né? Tomo decisões empresariais, eu tenho clientes empresários que tomam decisões empresariais na base de hipnose ou de auto-hipnose. Então, tudo isso, absolutamente tudo isso, pode ser feito dentro do processo da hipnose ericksoniana. O que eu vou precisar, né, ter como ferramenta, saber aprender? Em primeiro lugar, entender hipnose ericksoniana, que talvez o nome hipnose nem seja o melhor, tá? Alguns professores, alunos do Erickson nem chamam mais de hipnose, chamam de transe generativo, estados alterados da consciência para o desenvolvimento, comunicação ericksoniana. O nome aqui é apenas um rótulo, porque na origem ele se chamava hipnose, mas nada tem a ver com aquela crença que a gente tem do que é a hipnose. Ah, a pessoa acessa um estado de transe profundo? Pode acessar. Desde o leve, até estar olhando para mim, até de fato apagar, babar, fazer todas aquelas coisas que a gente conhece. Isso tudo é possível, tá? A diferença é que no processo de hipnose ericksoniana, tudo isso é feito a serviço do amor, da confiança e com um propósito de desenvolvimento. Quem conduz o processo de hipnose, uma hipnose ericksoniana, não é o hipnólogo, é o cliente. É o inconsciente dele que faz o trabalho todo. O hipnólogo é só um facilitador, ele não leva o crédito. Não dá para ele ter um ego muito grande, porque o cliente vai fazer tudo sozinho. Ele vai dar um suporte ao processo. Porque lá no fundo, gente, ninguém pode hipnotizar você. Ninguém tem poder sobre o seu cérebro. É só o seu próprio cérebro que pode criar o seu próprio estado alterado de consciência. Então, no fundo, não existe hipnose, mas somente auto-hipnose. Mas eu posso, sim, num estado de consciência, amorosidade, ajudar você a produzir um estado de auto-hipnose que seja absolutamente produtivo para você. Como que você vai fazer isso? Primeiro, hipnose ericksoniana é para todo mundo. No meu programa de 4 dias inicial, nesses mais de 10 anos, eu dizia, no final do primeiro dia, vocês têm que ser capazes de chegar em casa e conduzir um relaxamento profundo com qualquer um que estiver estressado e dar resultado. Se eu não conseguisse isso em um dia, o curso estava mal feito. Porque dá para conseguir em um dia. Dá para conseguir quase tudo que eu falei aqui em pouco tempo. Processos mais profundos, de cura de traumas, aí talvez vão requerer, de fato, outros estudos, nem é o foco. Agora, processos para ajudar quem está ao meu redor, a mim mesmo, para fazer meus processos de cura, trazer saúde, regular meu corpo, escrever melhor, programar para o sucesso, para atrair, não ter crenças limitantes em relação à abundância, à riqueza, programar, tudo isso dá para fazer com pouco tempo. Qualquer pessoa. Eu vou precisar aprender, sim, algumas técnicas de linguagem. Existe uma estrutura de como eu uso a linguagem,
onde eu encaixo tal palavra, como é que eu coloco, como é que eu... Existe uma estrutura de como eu começo a hipnotizar alguém, como eu aprofundo, que hora que eu uso a minha linguagem e como eu tiro de volta. Existem algumas estruturas de como eu usar a história, são estruturas simples, mas elas precisam ser aprendidas. Tudo isso para todo mundo dentro da minha crença de que, sim, a hipnose ericksoniana está ao seu acesso e deveria ser uma ferramenta ao acesso de todas as pessoas, assim como a linguagem. Muito bem. Queria aproveitar e, quem sabe, acho que a gente podia fazer um primeiro passeio juntos. O que vocês acham? Pode ser? Tá, já está... É estranho ensinar sobre algo, mas como eu estou pela internet, ter que falar fora do estado de trânsito, né? Então, muito bem, eu vou convidar vocês para a gente fazer um pequeno passeio. E não importa se vai funcionar ou não vai funcionar, se você já tenha ido para algum lugar ou não foi, se você entende o que eu estou falando, isso não faz a menor diferença. A diferença que faz é que eu te garanto que ao final desses 5 minutos de uma prática simples, você vai estar se sentindo muito melhor do que agora. E talvez você comece a compreender em cada músculo do seu corpo, ou intuitivamente, de que isto é para você. Então eu vou convidar vocês a fazer algumas respirações profundas. Isso. Trazerem a sua atenção para seus pés em primeiro lugar. Joga a sua atenção. Essa é uma outra prática importante na hipnose. Você vai praticar reconhecer aonde está a sua atenção. Ela está viajando para cima, para baixo, em alguém lá atrás, em alguma parte do seu corpo? Joga a sua atenção para o seu pé. Isso. E sente a sola dos pés. Sente cada milímetro da sola dos pés. Encostando no chão ou no sapato ou numa parte do seu corpo, não importa. Você é capaz de sentir a pressão, a temperatura e colocar toda a sua atenção nos seus pés, a ponto de perceber que eles começam a formigar. Talvez você perceba isso de forma mais nítida, como um caldeirão que vai enchendo, ou talvez você perceba isso de forma tão sutil que a tua cabeça se pergunte, será mesmo? E não é interessante que quanto mais atenção você coloca nos seus pés, mais você pode relaxar ao ouvir a minha voz. Isso, muito bem. Enquanto você ouve a minha voz, respira profundamente. Isso. E começa a soltar cada parte do seu corpo. Você começa a se sentir mais aberto, mais confiante e mais relaxado para se entregar a um processo simples e profundo de um mergulho dentro de si. Isso, muito bem. E ao mesmo tempo em que em cada palavra minha que você ouve, em cada respiração, inspiração e expiração que você dá, mesmo que a tua cabeça continue acordada ou simplesmente durma, ou mesmo que uma parte sua resista ou tenha receio, uma outra parte sua relaxa, relaxa, total e completamente. Cada fibra muscular, cada osso, cada célula, cada pensamento, cada sinapse, cada um dos fios de cabelo. Relaxando total e completamente, como se uma bola de cera começasse a derreter, ou como se o meu corpo fosse desmontando e se tornando matéria de luz. Eu não sei exatamente como é para você, mas eu sei que ao mesmo tempo que você toma consciência das suas pernas no aqui e agora, da sua barriga, ombros, órgãos internos, intestino, pulmão, coração, fígado, respiração, cérebro.
você entra, a tua alma entra no teu corpo e toma consciência. Uma outra parte sua começa a me acompanhar num caminho que eu costumo chamar o caminho para o meio, do meio, do meio, do seu espaço sagrado. O espaço sagrado no fundo da tua história. No fundo das histórias dentro da sua história. E no fundo da sua mente inconsciente. E talvez você queira me acompanhar numa contagem de 10 a 1. Ou talvez você simplesmente queira fazer isso do seu jeito. Eu não sei, mas eu sei que conforme eu conto de 10 a 1, você pode me acompanhando, se quiser, numa jornada rumo ao fundo do seu próprio inconsciente, da sua própria história, do tempo dentro de você que não tem tempo. Isso pode começar suavemente na contagem de 10, 9, isso, um pouco mais fundo, 8, isso, percebendo dentro de mim um espaço se abrindo, como se universos inteiros se abrissem, para que eu mergulhasse dentro do tempo que não tem tempo. Como se dentro de mim houvesse universos ainda maiores que os universos lá fora. Isso, 7. E se uma parte minha começa a se sentir tonta e uma outra parte começa a resistir, ou a tossir, ou a achar esquisito, ou uma outra... Eu não sei quais partes em você se manifestam, mas eu sei que todas elas concordam em te apoiar naquilo que vai trazer para você uma experiência rápida, segura, profunda, extremamente amorosa e que vai te acompanhar em luz pelas próximas horas e dias. Na contagem de 7, 6, isso ainda mais fundo. 5, metade do caminho. E a minha voz vai com você por onde quer que você vá. Soltando, soltando, soltando o tempo e o espaço. Se preparando para na segunda metade da contagem. Usar cada momento para ir 10 vezes mais fundo do que antes. 100 vezes mais fundo. 1000 vezes mais fundo. A ponto de se em algum momento entre o 3, o 2 ou o 1, eu não sei, você vai se entregar por um mergulho mais profundo dentro das últimas décadas, ou vidas, ou existências. Se preparando para quando encontrar no zero, encontrar um momento na sua vida, dentro do tempo e do espaço desta existência, que talvez seja um momento há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, aonde você se sentiu extremamente feliz. Ou talvez você vai mergulhar no período antes do teu nascimento, entre vidas, ou no período do tempo que não tem tempo, em uma outra dimensão. Eu não sei qual é o caminho, mas eu sei que a tua mente inconsciente pode te guiar em 5, 4, 3, soltando aquela última parte que resistia em total e completa confiança, preparando para eu chegar ao zero, acessar um momento da minha história que talvez eu não me lembrasse há muito tempo, ou nunca me lembrei, ou talvez tivesse uma outra existência, ou até no tempo do futuro, aonde eu me sentia completamente feliz em 3, 2, 1, se preparando para mergulhar num momento além do tempo e do espaço, onde eu me sentia completamente feliz. 3, 2, 1, 0, 0, 0. Isso, muito bem, maravilhoso.
Excelente! Talvez você esteja vendo imagens aí dentro. Ou talvez não esteja vendo imagens, esteja tudo preto. Se você está vendo imagens, que imagens são essas? O que você consegue ver? Mesmo com os olhos fechados? Olha ao teu redor. Tem alguém aí com você ou você está sozinho? Tem alguma luz, alguma cor? É uma fotografia ou é um filme? Ou você está enxergando tudo borrado como névoa? Eu não sei, mas presta atenção. Tem algum cheiro aí com você? Que cheiro é esse? Por que ele te deixa tão feliz? Tão feliz? Tem algum som aí? Epa, presta atenção. Talvez seja a voz de uma pessoa que você não ouvia há muito tempo. Ou talvez seja apenas o silêncio que fala profundamente no seu coração. Talvez seja uma música ou um ruído, eu não sei. O que é que você está sentindo aí? Como é que está o seu corpo nessa felicidade imensa? Ele está leve ou está pesado? Ele está luminoso, brilhante ou ele está fosco, apagado? Você está sentindo uma força que te empurra para frente, para trás, para cima ou simplesmente uma vontade de derreter onde você está? Aonde você está é calor ou é frio? Tem um vento fresco ou tem um sol quente? Eu não sei. Mas eu sei que na minha contagem de 5 a 0, como quem abre um sonho dentro de um sonho, você pede a presença de seres ou da sua mente inconsciente, ou do amor, ou de anjos, ou apenas da sua própria luz, para que te acompanhe nessa segunda contagem, para que você possa, dentro deste tempo que não tem tempo, abrir um espaço para encontrar algo extremamente sagrado lá no zero. Muito sagrado. Talvez um amor imenso esteja ali. Eu não sei. Mas peça essa presença como num círculo em 5, 4, 3. Se preparando como quem está pronto a atravessar um portal e atravessar em 2, 1. Tomar contato com algo extremamente sagrado na história da sua alma. Pode ser um propósito de vida, uma memória ou apenas uma sensação. Zero, zero, zero. Isso. Muito bem. E eu vou entrar em silêncio por 1 minuto do tempo do relógio, que são como dias, anos, eras para a mente inconsciente. Para que o teu inconsciente busque tudo aquilo que ele precisa, ou exatamente aquilo que precisa, no teu espaço mais sagrado e mais profundo, para que ele transforme a tua vida agora no melhor que ela pode ser. É exatamente o que você precisa. E você e o teu inconsciente pode usar todo o tempo dentro deste 1 minuto do tempo do relógio. E talvez haja uma música, e se sim, cada nota musical ajuda a transformação a acontecer ainda mais rápido. Ou talvez haja apenas o silêncio. Isso, silêncio. E eu vou voltar a falar em 1 minuto do tempo do relógio. 3, 2, 1. Zé, Zé, e
Isso, muito bem. Excelente, maravilhoso. E sentindo em cada célula do seu corpo, em cada músculo, dentro da tua coluna vertebral, da tua medula, sentindo essa pulsação desse recado sagrado, disso que você traz daí. Eu te convido a comigo fazer uma contagem e fazer um caminho de volta, lentamente, de forma segura, garantindo que você vai trazer daí exatamente o que precisa, para quando abrir os olhos lá no 10, ou simplesmente voltar aqui, vai estar se sentindo como o universo se transformou. Se dando conta que você recebeu e construiu exatamente o que precisava. E talvez isso vai te acompanhar pela noite de hoje, pelos sonhos, se dando conta de que encontrar os caminhos do teu inconsciente é um sistema para você transformar sua vida pelo resto desta existência. 1, 2, 3. Aproveitando no caminho de volta para se sentir mais seguro e mais feliz. Como se pudesse usar os números pares para que o teu coração se sentisse cada vez mais grato por ter sido apresentado a esse sistema tão sagrado e tão acessível e dele estar ao alcance das suas mãos. E aproveitar cada um dos números ímpares a apenas construir no teu corpo, na tua mente, no teu pensamento, tudo aquilo que você precisa para, ao abrir os olhos, ter uma noite mágica, maravilhosa e receber aquilo que você precisava ao longo das próximas horas e dias. 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Trazendo a consciência para os pés, braços, pernas, olhos. Sabendo que ao chegar no 10, uma parte da sua mente vai poder estar olhando para mim, atenta ao que eu vou dizer, extremamente atenta. Enquanto uma outra parte sua vai continuar viajando por caminhos e brumas inimagináveis, sabendo que uma pedrinha foi atirada no centro do lago e que as ondas vão continuar indo em direção à superfície. E que a tua alegria e o teu presente sagrado vão continuar se reverberando, reverberando, se tornando mais fortes e mais belos ao longo das próximas horas, minutos e dias desta conversa. E ainda assim, parte da sua consciência vai poder estar extremamente curiosa para saber o que mais o Nicolai tem para falar nesses minutos finais dessa Masterclass de hipnose ericksoniana. 8, 9, 9. Aproveitando ao som da música em alguns momentos, para se recompor, para voltar para esse espaço, sentindo a gratidão, tomando posse do seu presente sagrado. Extremamente curioso e aberto para ouvir e aprender um pouco mais sobre esse sistema sagrado tão efetivo e tão eficaz que é a hipnose ericksoniana. Ao som da música em 8, 9. E não é interessante que os meus olhos vão ver quase tudo de alguma forma diferente? 8, 9, 10, 10.
Isso. Voltando para este espaço, deixando que o teu espírito assente novamente no teu corpo. Desça. Sente-se no mesmo lugar que você. Deite-se no mesmo lugar que você. Uma parte da sua consciência vai vindo para este momento atenta e alerta, e ainda assim, uma outra parte sua permanece conectada entre dois mundos, aberta para milagres, transformações e reencontros ao longo das próximas horas, minutos e muitos dias, reconhecendo o encontro com o sagrado. E muito bem. Voltando de forma segura para esse espaço, para esse momento no tempo, olhando um pouco, fazendo algum movimento para assentar no aqui e agora, passando como se fosse um scanner no seu próprio corpo e percebendo mesmo os benefícios físicos, as alterações de postura, de respiração. Sente como você está se sentindo agora. Percebendo as emoções que se apresentam, os convites, sabendo que se a gente tivesse, aberto ainda mais fundo, o sagrado tinha vindo de forma ainda mais forte e poderosa. Tendo ciência, talvez, esteja claro qual é o teu presente sagrado. Talvez um objeto que você trouxe, um recado de alguém, um encontro, ou uma ideia, uma percepção. Tendo consciência da felicidade, da gratidão e de como é possível o ser humano transformar a si mesmo de forma tão profunda quando usa os recursos da mente inconsciente. E apenas trazendo um pouquinho para a nossa aula mesmo, para a nossa masterclass, esse trabalho que foi produzido agora, ele é um trabalho que possui uma combinação de técnicas que não são complicadas, agora elas existem como combinação. Elas envolvem o tipo de voz utilizado, elas envolvem o tom, elas envolvem a minha capacidade como hipnólogo de produzir um campo vibratório específico comigo, que envolve como eu me assento na presença física, como eu abro meu cardíaco, como eu faço o meu processo de canal. Envolve linguagens que distraem a sua mente consciente. Então, algumas vezes você tenta acompanhar o que eu estou falando. Você não entende, porque eu dou uma volta, eu vou para um lugar, eu coloco uma história dentro de uma história, eu abro uma história, começo outra história, sem terminar, começo outra, vou, volto, entro. Isso deixa a tua mente consciente tentando entender. E nesse momento que ela tenta entender, ela literalmente está saindo da frente para que a tua mente inconsciente venha. Então, existem técnicas de loops, existem técnicas de palavras, existem a maneira como eu formo determinadas frases, pressupostos de sucesso, práticas de intuição e alguns princípios que são simples e que, quando combinados,
trazem bastante poder no sentido de transformação. E da mesma forma que eu fiz, né, um transe, como a gente chama, um pouco mais complexo, talvez de 20 minutos, não sei, perdi um pouco do tempo, ele tem a mesma estrutura que um de 1 minuto, de 3 minutos ou um de 1 hora. E você pode fazer isso com alguém por 2 minutos. Aquela pessoa, a tua mulher está estressada demais, a sua mãe, ou num grau de ansiedade, seu marido, você pode conduzir um relaxamento em 5 minutos e ter resultado. Você pode conduzir uma auto-hipnose em 5 minutos. Ou se você tiver 1 minuto, vai 1 minuto e ter resultado. Assim como você pode conduzir processos mais longos, mais profundos. Por que é aplicável a quase tudo? Porque os nossos recursos da nossa mente inconsciente têm quase tudo que a gente precisa para construir. Então, por que eu vou desde encontrar cura, tratar ansiedade, até lidar com o futuro, programar sucesso, tomar decisões, né, abrir tudo dentro desse processo? E sim, a hipnose ericksoniana vai aplicar. Tem um capítulo no meu livro, neste aqui, que o que eu faço? Eu coloco sugestões de hipnose para os mais diferentes temas, sabendo que as pessoas mais usam, né? Só para vocês terem uma ideia, e tem muito mais do que está aqui, tá, gente? Aqui eu tenho, né, a primeira indução para você encontrar um estado emocional, qualquer que seja, esperança, alegria, tranquilidade. Segunda, redução de estresse, é uma das top 5. Também tem a indução do balde aqui, funciona bem, claro que dá para fazer isso. Aprendizagem acelerada, essa eu uso sempre, tá? Todas as vezes que eu vou aprender alguma coisa, eu entro em auto-hipnose e eu recebo aquela aula em estado de transe. Eu dou um comando para o meu inconsciente que ele faça tudo aquilo que ele aprende em alta velocidade e, ao final, eu dou um comando para que ele organize a aprendizagem. Tem uma história interessante. Com 18 anos de idade, eu fui primeiro lugar do vestibular da USP, da FUVEST, dentro da Faculdade de Engenharia. E mesmo sem ter estudado hipnose, eu descobri que na época eu já fazia isso. Tanto é que dentro no colegial, uma vez eu levei um puxão de orelha, meu pai sabe, e os professores achavam que eu dormia. E na verdade eu não estava dormindo. Eu deitava, fechava os olhos e ficava criando imagens a respeito da aprendizagem que estava sendo dada, e aquilo ia integrando no corpo. Então eu ia estudar história para o vestibular, eu entrava com aquelas imagens dentro de mim, levantava da cadeira, entrava nos personagens, sempre foi assim. E hoje, portanto, a aprendizagem é uma das coisas que eu mais uso. Alívio da dor é uma coisa que a gente usa bastante também, dá para diminuir a escala de dor. Lembra que a dor está programada no cérebro, é uma interpretação. Na hora que você toma um analgésico, você está cortando a comunicação com o cérebro. Se o analgésico faz isso, ele é química, o teu cérebro é a farmácia mais poderosa que existe. Ele pode produzir essas químicas como ele achar necessário, anestesias, curas, processos de criatividade, autoestima, autoconfiança, está tudo aqui, né? Auto-hipnose, programação para sucesso, programação para tomada de decisão, enfim, todas essas coisas são aplicáveis dentro de um processo de hipnose ericksoniana dentro das estruturas que você tem. Além disso, gente, mais do que as aplicações, vale lembrar que ao você aprender hipnose ericksoniana, você vai tomar contato com os princípios e você vai ter um processo de reconexão com o amor, com o sagrado, com a espiritualidade, porque a hipnose ericksoniana ela tem o caminho da cura através do amor, né? O que no xamanismo é o arquétipo do beija-flor. Erickson fazia a cura através da gentileza e não da catarse do enfrentamento. O Erickson foi revolucionário ao dizer que não era necessário nenhuma catarse, enfrentamento, para um grande processo profundo de cura. Era necessário um estado profundo de confiança e uma pequena pedrinha tirada no ponto certo do lago do inconsciente. Como quem atira uma pequena pedrinha no alto das montanhas. Muito bem. Como sempre, eu estou ultrapassando todos os horários que eu tinha me colocado aqui para fazer. Isso acontece faz tempo, né? A alteração da percepção de tempo é algo da hipnose. E aí, indo para o caminho, gente, finalizando, dizer para vocês que dentro do YouTube do Núcleo da Consciência tem muitas jornadas hipnóticas que eu conduzo, não só na playlist Jornada Hipnótica, mas na playlist Travessia,
nas pílulas da consciência, tem um monte de coisa lá. E, finalmente, para terminar, né, contar e convidar todo mundo, pela primeira vez, eu vou conduzir um curso completo de hipnose ericksoniana, completamente online. Ele começa daqui a 3 semanas. Eu estou desenhando esse curso, gente, para ser um processo de uma transformação surreal, absoluta. Estou trabalhando intensamente nele. Seja o que vai acontecer nos dias, seja o material que vai ter entre as aulas, seja nos processos que vão acontecer, para que ele passe por todas essas etapas, desde o controle de ansiedade até programação de sucesso, mudança de carreira, seja com o objetivo de simplesmente, eu, entre aspas, simplesmente, assistir aquelas aulas e me transformar, que eu chamo de objetivo 1, está sendo desenhado para isso, eu não preciso querer ser um hipnólogo ou hipnotizar alguém, seja para o objetivo de auto-hipnose também, que é ok, o programa acabou, mas eu quero continuar usando a auto-hipnose para sempre, também está desenhado, seja para você de fato aprender a hipnotizar. E você vai fazer isso já na segunda aula. Se você não estiver fazendo isso na segunda aula, alguma coisa está errada com o meu design de programa, tá? E aí você vai ter exercícios para fazer com duplas e trios. Como? Você vai fazer isso pelo Zoom. Você vai aprender a hipnotizar pelo Zoom. Você vai aprender, ou você vai usar alguém da sua casa. Vai ter que ser real. Pode ser qualquer um. Pode ser alguém que você gosta. Resultado precisa acontecer logo depois da segunda aula. Então, a gente está desenhando, é mais de uma década aí, de ensinando isso e montando esse programa online que vai acontecer só dessa vez, só essa turma, e começa daqui a 3 semanas e que vai passar, são 8 aulas, é bastante intenso. As aulas ficam gravadas, então você não pode assistir naquele dia, ela fica na plataforma, você pode assistir aquilo 1000 vezes. O teu material extra, durante a aula você vai ter induções como essa, mas o teu material extra tem induções gravadas de sessões com clientes. São demonstrações que você vai poder ver quantas vezes você quiser. Você vai receber áudios meus que você pode pôr aí na hora de dormir, para os mais variados objetivos. Vai ter áudio para programar cura, áudio para programar sucesso, áudio para programar aprendizagem, tudo isso junto e próximo. E aí fica o convite para vocês acessarem no Núcleo da Consciência e participarem desse programa. Eu vou passar a bola aqui para o Bernardo. O Bernardo, depois da Masterclass, ele me avisou que abre um preço de uma condição especial válida só hoje até a meia-noite, e amanhã continua aberto até o dia 20, mas que existe uma condição especial para hoje até a meia-noite. E com todo o meu coração, seja qual a decisão que vocês tomarem, ainda assim, seja você vai participar da nossa turma, seja você não vai participar da nossa turma, ainda assim, eu desejo que essa aula tenha sido extremamente produtiva, ofereço os conteúdos do Núcleo da Consciência, e te convido, de uma forma ou de outra, mergulhar na hipnose ericksoniana, não só para você, mas ensinar as pessoas ao teu redor, porque isso faz uma transformação absolutamente imensa. E para aqueles que vão nos acompanhar, eu vejo vocês aí em pouco tempo para a gente ter uma jornada aí de noites de transformação e um mês de muita, muita transformação. Quem vai acompanhar, prepare-se desde já para essa nossa grande viagem. Um grande beijo pelo carinho de estarem aqui e passo a bola aí para o meu amigo Bernardo.